Queridos irmãos e irmãs em Cristo, queridos sacerdotes, de modo especial, Padre Oscar. Costumo dizer que para Deus não há coincidências, há providências. Cheguei como bispo recentemente e celebrei a Semana Santa. E na semana da Páscoa, Deus me concede a graça de vir celebrar o 30º aniversário de um sacerdote. Creio que isso é providência divina, porque creio que uma das missões, um dos aspectos do pastor, de um bispo, é animar a vida de um presbítero. Dentre outras coisas que cabe a um bispo, ele deve ser um animador dos sacerdotes, para que padres animados, revigorados, sentindo a segurança de um pastor, também comuniquem o mesmo para aquela porçãozinha que Deus lhes confiou na paróquia. Creio que essa vai ser uma das grandes metas do meu episcopado. Cuidar bem dos padres, para os padres cuidar bem das paróquias. Será que eu estou errado? Está certinho, não está? Obrigado. Cuide bem. E creio que essa providência me trouxe hoje para celebrar a vida de nossos mais de 100 padres da nossa região episcopal, Nossa Senhora Aparecida. 112, se eu não estiver enganado. Mais de 100. Que responsabilidade. E hoje, quinta-feira, exatamente quinta-feira, uma semana atrás, transborda força. A palavra de Deus hoje, do Evangelho, de modo especial agora, é uma continuação de ontem, os discípulos de Emaús. Hoje é uma continuação. Ainda ontem lembrávamos os discípulos que voltavam derrotados para Emaús, mas o Senhor caminhando com os discípulos, o Senhor lhes pregando a palavra, lhes fez arder o coração. Não ardia nosso coração quando Ele nos falava das Escrituras pelo caminho? E caminhando com os discípulos de Emaús, Cleofas e outro, já era tarde. E aquele pedido dos dois: já é tarde, fica conosco. E ali Jesus ficou, e na partilha do pão, prefigurando a Eucaristia, os discípulos reconheceram Jesus, os olhos se abriram. E eu digo sempre, um discípulo de Jesus, um cristão, tem que acontecer isso que eu vou falar, em cada missa que participamos. Corações que ardem, olhos que se abrem. Toda missa, a palavra de Deus deve arder nosso coração. A palavra de Deus deve inflamar nosso coração. A palavra de Deus deve nos orientar em novos caminhos. Quando a palavra de Deus é acolhida, é fogo que queima, é luz que se acende para iluminar nossos caminhos. A palavra do Senhor é luz para os meus passos. E também em cada Eucaristia, cada pão partilhado, nós reconhecemos a presença de Jesus. E os discípulos então voltaram felizes para contar aos discípulos o que havia ocorrido. E hoje, entrando no Evangelho de hoje, eles ainda estavam falando da experiência que tiveram. E Jesus mais uma vez se manifestou a eles,
medo, ainda o susto da presença do ressuscitado. Jesus se dá a conhecer mais uma vez, Jesus se manifesta mais uma vez, a sua presença ressuscitada, sua presença gloriosa, come com eles, dando mais uma vez sinal da sua presença. E assim, Jesus também diz a eles: como vocês são tardios, lentos na inteligência para entender tudo o que deve acontecer. E ali Jesus ressuscitado se manifesta, que ele haveria de sofrer, que ele haveria de ressuscitar. E de fato o Pai ressuscitou, o Pai o glorificou. E o final do Evangelho: e vós sereis minhas testemunhas de tudo que vocês viram, ouviram, começando por Jerusalém, como Pedro na primeira leitura, curando o coxo de nascença. Uma fé boa, uma fé viva, pede missão, pede compromisso. Vós sereis minhas testemunhas. E hoje mais do que nunca, como os discípulos de Emaús, não podemos entregar os pontos, não podemos ficar desanimados, não podemos ficar derrotados. Caminhar com Jesus, partilhar o pão com Jesus, sentir o coração arder, ver os olhos se abrirem para novos horizontes, novos tempos, novos caminhos, novas condutas, novos compromissos, novos espaços, novos desafios. Quem crê no ressuscitado enxerga mais longe. Quem crê no ressuscitado enxerga para além da montanha. Quem crê no ressuscitado não se curva, não se dobra diante do problema, se dobra diante de Deus para enfrentar o problema. Não se entrega. Essa é a missão de quem crê. E diante dos meus olhos, eu tenho pessoas, quase 1000 pessoas, que não querem voltar para Emaús, que não querem rolar a bandeira da derrota e pôr debaixo do braço, mas querem dizer: eu creio no ressuscitado e eu quero dar testemunho da minha fé na Jerusalém, que é bem aqui, a nossa cidade, o nosso dia a dia, a nossa vida e o nosso cotidiano. O discípulo de Jesus, como disse Paulo aos Romanos, é mais que um vencedor. E se você assim se sente em cada Eucaristia, coração ardente, olhos abertos e verdadeiramente comprometido com a missão, dê uma salva de palmas para Jesus. Resista, não desista, insista, creia na palavra, creia na presença do ressuscitado. Não sejamos lentos na inteligência, não sejamos incrédulos, e veremos isso domingo que vem. Tenhamos fé. E nesse momento, dirijo-me de modo especial a cada sacerdote e a você, Padre Oscar. Certamente, alguns problemas já te ocorreram nesses 30 anos. Talvez nem tanto voltar para Emaús, mas pode ser que as dificuldades foram grandes, porque o padre que não enfrenta a dificuldade não é padre. Ele é humano, ele é frágil. O senhor tem mais anos que eu de ministério. Quantos problemas, quantas provações, quantas dificuldades. Mas exatamente nas horas das dificuldades que o sacerdote tem que ter e apresentar e testemunhar para a comunidade algo mais. Eu creio em Jesus, eu creio na Eucaristia que eu celebro, eu acredito na palavra que eu prego,
Eu acredito na sua mãe querida, que não o abandonou aos pés da cruz em momento algum. Eu tenho a Virgem Maria. Uma salva de palmas para Nossa Senhora. Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho a Palavra de Deus. Eu tenho a comunidade. Eu tenho milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas rezando e intercedendo por mim. O sacerdote não é um super-herói isolado. Ele é humano. Quero pedir a Deus a graça para o Padre Oscar celebrar 30, 31, 40, 50, quantos anos Deus conceder. Mas sempre com o coração ardente e com os olhos abertos. Para a vida do povo, para a vida da igreja, da nossa querida arquidiocese. Quanto mais o Padre alargar o horizonte do seu coração e do seu olhar para os desafios que a igreja local apresenta, mais sentido ele encontra para o seu ministério. Eu sempre penso que o padre isolado, ilhado, é fraco e é devorado. Mas nós precisamos caminhar juntos. O sacerdote é alguém que aprendeu que sozinho não vai muito longe. Então ele precisa caminhar com os irmãos. Por isso essa presença de cada um de vocês é muito importante. Fosse um, fosse dois, fosse três. Mas já é uma expressão de comunhão. Porque outros padres nesse momento ou estão rezando missa, ou estão fazendo reunião, ou estão cuidando do seu rebanho. Então esses padres que vieram expressam a comunhão, a fraternidade presbiteral. Não existe sacerdote ilha. Todos nós sacerdotes, bispos, estamos mergulhados juntos no mar infinito da misericórdia de Deus para fazer a grande travessia para o outro lado. Padre Oscar, é isso que eu desejo nessa noite. Celebrar seus 30 anos e celebrar cada dia da vida de um sacerdote que também nos ouve nesse momento, quer pelo rádio, quer pela internet ou qualquer outro meio. Que essa palavra de Deus reavive, traga o reavivamento da vocação de cada presbítero que nos acompanha. Reze muito pelos padres, reze, porque é uma bela e santa vocação. E quanto mais bela e santa for uma vocação, mais necessária se faz a oração, mais urgente se a minha reflexão tivesse uma pequena imagem. O que é aquela árvore bonita? O que é aquela árvore bonita? Ipê amarelo. Eu e o Padre Oscar temos algo em comum. Somos apaixonados pelo ipê amarelo. Aí você vai dizer, eu também. Você também? Mas eu vou falar uma última coisa. Eu trabalhei 3 anos em Rondônia. Chegava o mês de agosto, setembro, sem chuva, seco, seco. Colocavam fogo, as queimadas, a fumaça, a cinza, os campos devorados, as árvores derrubadas, desolação, exploração, a soja, o gado tomando conta, os campos cobertos de cinzas pelas queimadas, o céu coberto de cinza ou do escuro das fumaças. Era um período muito triste, mas sempre quando eu ia para as comunidades, me encantava, no alto do morro havia um ipê amarelo, imponente, flores amarelas. Eu parava o carro e fotografava e dizia, temos que ser como ipê amarelo.
que floresce em meio às cinzas e que cresce para o alto, ao encontro das cinzas da fumaça ou do cheiro da fumaça, e o ipê bonito no alto do morro, encantando meus olhos. Bem mais forte é a vida que vence a morte. Bem mais forte foi Deus que ressuscitou Jesus. Bem mais forte foi o ipê amarelo que resistiu ao fogo, que resistiu à queimada, que resistiu à tristeza, que resistiu à desolação, que resistiu a toda e qualquer exploração que Rondônia vive e nos agraciava com as belezas de suas pétalas. E assim tem que ser o sacerdote. Às vezes a cidade é cruel, moradores de rua, prostituição, delinquência, jovens, menores, insegurança, grades, cercas de arame e muito mais que você sabe e sente. Acuados, amedrontados, vivemos na cidade. Como ser, na cidade que vivemos, como o padre pode ser e aprender com os ipês amarelos? Amém, Padre Oscar? Você é um apaixonado pelo ipê amarelo e jamais imaginava que um dia o bispo te falaria do ipê amarelo e te dedicaria um CD enquanto a primavera não chega. Sejamos como ipê amarelo, em frente à morte, porque você acredita naquele que venceu a morte, Jesus. Parabéns. Vou pedir permissão para Dom Otacílio, a permissão para poder contar a história do seu nascimento, porque nós gostamos de Nossa Senhora, então nós vamos amar ainda mais Ele. Vocês querem ouvir essa historinha breve? Sim ou não? A história do meu nascimento. Eu entendi que ele falou que ia ter uma música. Bom, eu já tinha terminado a homilia, mas ele pediu. Serei rapidinho. Eu, 4,5 kg, né? 4,6 kg. Minha mãe teve 10 filhos. Eu fui o 8º. O médico falou, não tenha mais filho. Mas mineiro sem televisão é complicado, né? Minha mãe falou, não, eu vou ter essa criança. E essa criança se chamou mais tarde Otacílio, eu. Minha mãe, parteira veio, Dona Zumira. Todo o trabalho de parto feito, nada. Eu não nascia, eu não queria nascer. Eu não queria sair, claro, eu não queria sair daquele cantinho quentinho, né? Da mamãe. Ah, viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Nossa Senhora Aparecida! Pede a mãe que o filho atende. Desde então, devoto de Nossa Senhora. E por vários motivos, eu fui ordenado bispo no santuário Nossa Senhora Aparecida. Não importa o nome, o que importa é que é sempre a Virgem Maria. Então agora coloquemos no altar de Deus nossas ofertas, nossa participação na vida da arquidiocese,